Juízes 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: A tribo de Judá será a primeira. Eis que entregarei a terra nas mãos dessa tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: Venham conosco a herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhe caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu, e o levaram a Jerusalém, onde morreu. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e, tomando-a, mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois, os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e em Céfila. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebrom, cujo nome antes era Queriate Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debe, que antes era chamada de Queriate Sefer. Então Caleb disse: Darei a minha filha Áquisa por mulher ao homem que atacar e conquistar Queriate Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Áquisa por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: O que é que você quer? Ela respondeu: Quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos de Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Zéfate e destruíram totalmente a cidade. Por isso foi chamada de Orna. Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom com os seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá e estes ocuparam a região das montanhas. Porém, não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. E como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Caleb. E este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém. Assim, os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. A casa de José atacou Betel e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade e lhe disseram: Mostre-nos a entrada da cidade, e teremos misericórdia de você. O homem mostrou a entrada da cidade, e eles mataram os moradores a fio de espada. Mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade, e lhe deu o nome de Luz, e este é o seu nome até o dia de hoje. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Sema, nem os de Tanak, nem o de Dó, nem o de Beleão,
nem os de Megido, nem com as suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus moradores de Gezer. Assim continuaram a viver com eles em Gezer. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Nalol. Os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Aser não expulsou os moradores de Aco, nem o de Sidom, e os de Alabe, e o de Aquizib, e o de Elba, e o de África, e o de Reob. Os azeritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra, porque não os expulsaram. A tribo de Naphtali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate ficaram sujeitos a trabalhos forçados. No entanto, os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Os amoreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Os amoreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu e os amoreus foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos amoreus ia desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima.